Bom dia a todos, como vão? Estão tudo bem? Espero que estejam todos bem. E vamos hoje para mais um vídeo falando sobre a palavra do Senhor e aprendendo mais sobre a vontade dele para a vida dos seus filhos aqui na terra. Muito bem, hoje o tema é um tema muito interessante e que para muitos teólogos é uma cruz teológica, né? Que eles têm que carregar porque eles compreendem errado. Já ouvi esse tema e já ouvi dizer que Jesus parece que se confundiu aqui ao falar algumas palavras que nós vamos ler aqui, e que isso aqui não deveria estar escrito como foi escrito, porque parece que é uma certa contradição. E nós vamos ver que não existe contradição na palavra de Deus. Não tem como haver contradição nas escrituras sagradas, mas não mesmo. Então eu vou falar sobre a transfiguração de Jesus. Nós vamos primeiro ler o texto de Mateus capítulo 16, versículo 28. E esse texto vai ser a base de todo esse estudo de hoje. Muito bem, Mateus 16, versículo 28, Jesus diz assim: em verdade vos digo, que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Ora, que interessante esse texto, né? Jesus está afirmando que dos 12 discípulos que estavam ali com Jesus, ele disse que dentre eles, alguns não passariam pela morte, sem que antes visse Jesus no seu reino. Que interessante, como isso poderia acontecer? E isso aconteceu, na verdade? Isso realmente aconteceu? É o que nós vamos ver. Então vamos guardar esse texto aqui e vamos para Mateus 17, versículo 1. Versículo do 1 até o 8. Então, antes, existem três evangelhos que nós chamamos de evangelhos sinóticos, que são evangelhos quase que idênticos um ao outro, né? Que são Mateus, Marcos e Lucas. Na verdade, quando nós falamos os quatro evangelhos, não existem quatro evangelhos. O evangelho só existe um, só que da perspectiva de quatro evangelistas. Então nós temos o evangelho da perspectiva de Mateus, o evangelho da perspectiva de Marcos, o evangelho da perspectiva de Lucas e de João. Não é? Então nós vamos começar pela ordem canônica, da perspectiva de Mateus. Vamos ver como que Mateus ele vê esse tema da transfiguração. Mateus 17, do 1 até o 8. Eu leio assim na minha Bíblia. 6 dias depois que Jesus falou essas palavras para aqueles discípulos, que dentre eles alguns não passariam pela morte, sem que antes visse seu reino. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em que me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Então, da perspectiva de Mateus, o relato é esse. Vamos ver agora da perspectiva de Marcos, né? A perspectiva de Marcos. Primeiro, esse monte que aparece aqui quando Jesus subiu ao monte, alguns creem ser o Monte Tabor e outros o Monte Hermon. Eu acredito que seja o Monte Hermon. Não só eu, como muitos pregadores também acreditam ser o Monte Hermon, devido à geografia e à localidade onde ocorreram esses eventos.
Vamos então ver da perspectiva de Marcos, capítulo 9, versículo 2 até o 8. Marcos 9, 2 a 8, nós vamos ver como que o evangelista, ele viu, ele relata esse mesmo evento da transfiguração. Marcos 9, 12 a 8. Falando sobre a transfiguração, Marcos também fala que foram 6 dias depois. Ele diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e os levou à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as podia alvejar. Apareceu-lhes Elias e Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, e a outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Então essa é a perspectiva de Marcos. Agora vamos ver como é que Lucas relata a transfiguração, né? Então Lucas capítulo 9, versículo do 28 ao 35. Então você pode acompanhar comigo, que diz assim: cerca de 8 dias, olha, Mateus e Marcos falam 6 dias, Lucas já fala 8 dias. Nós temos aqui um problema de inclusivo e exclusivo, né? Então Lucas aqui ele inclui o primeiro e o último dia. Então, na verdade, uns falam 6, outros falam 8, isso não tem problema algum. Então, cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Olha, aqui tem uma informação a mais, né? E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que Moisés e Elias apareceram em glória, e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros viram a sua glória, e os 2 varões que com ele estavam. Disse-lhes Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, não sabendo, porém, o que dizia. Vendo uma nuvem, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é meu filho, o meu eleito, ouçam a ele. Então essa é da perspectiva, a transfiguração da perspectiva de Lucas. Muito bem, em Mateus, o evangelista diz que seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes ficaram tão brancas como a luz. Em Marcos, estavam as vestes tão brancas que nenhum lavandeiro na terra poderia deixar igual. E Pedro disse aquelas palavras porque estava tão assustado que não sabia o que dizer. Quando nós lemos o texto a frio, qual o problema parece normal, Pedro viu Jesus, Moisés e Elias, e na maior tranquilidade ele disse: olha, vamos fazer 3 tendas aqui, uma para cada um. Irmãos, o texto nós lemos assim, mas na verdade Pedro ali estava como que embriagado. Ele não sabia o que dizer. Essas palavras foram jogadas ao ar. Ele estava tão embriagado, era um evento que ele nunca tinha visto. Ele viu Moisés e Elias, 2 seres que viveram no passado. O que eles estavam fazendo ali? Então, no mundo espiritualista, eles usam esse evento, esse fenômeno, para dizer que existe vida após a morte, para mostrar que os espíritos voltam para conversar com os seres humanos. E isso não é verdade. A Bíblia em momento algum diz isso. E se isso fosse uma verdade, a Bíblia se contradiziria, porque Deus ele condena a prática do espiritualismo, não é? A prática do espiritismo na questão de consultar mortos, onde os mortos irão aparecer. Isso é uma abominação.
Em favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei é o testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva, não é? Então, já em Lucas, Lucas nos fornece a razão de Jesus ter subido ao monte. A razão era para orar. E a aparência do seu rosto mudou-se drasticamente enquanto ele orava. Ora, a palavra transfiguração que nós lemos no texto, ou transfigurou, ela vem do grego metamorfê, metamorfose, né? Então, metamorfê. Então, nós temos aqui a preposição grega meta, né? Que significa para além de, ou para além da, com o substantivo grego morfê, que é forma. Então nós temos aqui, juntando as palavras meta, morfê, temos a transfiguração. Então nós vemos aqui que aqueles 3 discípulos, eles viram Jesus além da forma encarnada. Eles viram Jesus em sua forma como era antes de se tornar humano. Ou seja, aqueles 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, eles viram Jesus na sua forma gloriosa antes de Jesus se tornar homem, como Jesus era antes, na eternidade, lá atrás. Olha que privilégio que eles tiveram. Eles não viram Jesus como Moisés, que quando desceu do monte o seu rosto brilhava. Não. Eles viram Jesus glorificado mesmo. Em nenhum momento Jesus deixou de ser Deus por ter se tornado humano. Um tio sequer de sua divindade foi perdida na encarnação, mas estava encoberta na humanidade. Divindade não é algo que se deixa. Muitos costumam dizer, Jesus ele deixou a sua divindade, tirou o seu manto de divindade para poder se vestir do manto de carne e veio a este mundo. Ele se desfez da divindade. Não, isso não é verdade. Não tem como. Não tem como se desfazer da divindade. Deus não pode fazer isso. Jesus ele disse assim, lá em Mateus, eu não me lembro o texto, mas ele diz assim, para aqueles os sacerdotes, os que estavam acusando ele. Ele disse assim, vocês verão o Filho do Homem vindo na glória do seu Pai. Ora, se Jesus vem na glória do Pai, aonde está o Pai? Tem como o Pai se distanciar da sua glória? Ora, aonde a glória do Pai está, o Pai está lá, não é? Então, por isso que nós cremos que Jesus não vem sozinho, ele vem com o Pai e com os santos anjos. Por isso que a Bíblia diz que o céu fica em silêncio por cerca de meia hora, fica vazio na volta de Jesus. Muito bem, então o que aconteceu aqui? Jesus, ele velou a sua divindade no manto de carne. A divindade de Jesus estava ali. Jesus era 100% homem, mas era 100% também Deus. Isso é um mistério tão grande que nós só vamos conseguir entender talvez um pouco disso lá na eternidade. As duas naturezas de Jesus misteriosamente estavam ali diante daqueles discípulos. Na terra era o Filho do Homem, mas era ao mesmo tempo o Deus conosco. É isso que Isaías diz. Jesus ele deu um pequeno vislumbre da sua divindade naquele lugar. E agora aparecem 2 personagens. Aparecem Moisés e Elias. Por que esses 2 personagens aparecem? Eles já haviam morrido há muitos séculos antes disso acontecer. Moisés e Elias, eles eram tidos em alta conta pelo período do primeiro templo de Jerusalém. As próprias escrituras sagradas dos judeus na Palestina eram chamadas de a lei e os profetas. Era assim que eles chamavam, né? Então quem era o símbolo máximo da lei ali? Era Moisés. E quem era o símbolo máximo dos profetas? Era Elias, por ter fundado a escola dos profetas na sua época. Então a lei e todos os profetas estavam ali
enquanto que Jesus manifestava aspectos de sua divindade e glória. Não estamos aqui diante de espíritos desencarnados, como os creem alguns, mas diante de dois homens que apareceram em glória ao lado de Cristo glorificado. De acordo com a Bíblia, de acordo com as Escrituras Sagradas, só existem três maneiras da carne se tornar glória. Três maneiras, não tem nada de espíritos desencarnados, não. De acordo com a Bíblia, só existem três maneiras da carne se tornar glória. Primeira maneira é mediante a ressurreição do corpo. Tudo bem? Agora vamos lá. Moisés, ele tinha um corpo corruptível, morreu e ressuscitou incorruptível. Então, nós temos aqui então a primeira maneira do corpo se tornar glória, através da ressurreição. Moisés tinha um corpo corruptível, morreu. Só que ele ressuscitou incorruptível. 1 Coríntios 15, 42 diz assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Nós cremos que Moisés morreu e Deus o ressuscitou e o levou para a glória. Isso nós cremos. Nós cremos. Depois nós vemos lá em Judas, nós vemos ali Miguel batalhando com Satanás, não é, a respeito do corpo de Moisés, quando Moisés havia sido enterrado. Isso aí é uma outra história. Para provar que Miguel aqui é Jesus, teríamos que ter um outro estudo. Talvez eu faça algum vídeo depois apresentando as evidências bíblicas de que Miguel é Jesus, coisa que muitos pensam que era simplesmente um anjo, mas não era. Então, primeira maneira da carne se tornar glória, mediante a ressurreição. Para isso a pessoa tem que morrer e ressuscitar, incorruptível, com o corpo glorioso. E nós sabemos que aconteceu isso com Moisés, e Moisés estava ali, porque a Bíblia diz que esses homens apareceram em glória, ou seja, glorificados. Segunda maneira da carne se tornar glória é mediante a trasladação. Quem foi que foi trasladado sem passar pela morte? Foi Elias. 2 Reis capítulo 2, versículo 11 diz assim: indo eles, ali falando de Elias e Eliseu, indo eles e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então Elias não passou pela morte, ele foi trasladado, ele foi transformado, o seu corpo foi glorificado, né? De corruptível para incorruptível, e ele foi trasladado para o céu vivo, né? E existe a terceira maneira da carne se tornar glória, e essa só ocorreu com Jesus, e não vai acontecer com mais ninguém, que é mediante a transfiguração. Foi o que aconteceu ali com Jesus, né? Na metamorfê. Essa é a terceira maneira da carne se tornar glória, e essa somente com Jesus. Nas duas primeiras formas está para os seres humanos. Na terceira forma está somente para Jesus. Ou seja, Jesus ele foi transfigurado, né, para a forma gloriosa como ele era antes de se tornar humano. Depois ele volta a ser com forma humana. Então isso é um mistério. Como isso pode acontecer? Aconteceu, não é? A Bíblia diz que Moisés e Elias falavam com Jesus. Ora, o que é que eles falavam com Jesus? Relendo novamente Lucas 9, versículo 31, diz assim: os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que estava para se cumprir em Jerusalém. Essa palavra partida aqui é êxodo. Falavam do êxodo de Jesus em Jerusalém. Êxodo, interessante. Moisés sabia o que era o êxodo? Moisés sabia. Moisés sabia o que era a partida? Ele sabia. Por duas vezes, ele sabia o que era a partida do Egito para ir para Canaã. E ele sabia também o que era a partida dessa vida, quando o próprio Deus anunciou a ele que ele iria morrer.
Então Moisés sabia o que era a partida. Agora, Elias sabia o que era a partida? O que era êxodo? Sabia. Ele sabia, porque ele teve que se despedir do seu amigo Eliseu para poder se encontrar com o Pai na glória. Então ele sabia. Então por isso que eles tinham conhecimento de causa. Eles estavam ali para animar Jesus a respeito da partida de Jesus que estava para acontecer em Jerusalém. Não muito depois daqueles dias. E agora Pedro é interrompido, enquanto não sabia o que falava. Né? É isso que diz: enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: esse é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Ou seja, é a ele que vocês têm que ouvir, e não a Pedro, não a lei, não aos profetas, mas é a Jesus. É a Jesus que vocês têm que ouvir, e não a Pedro, porque os discípulos, e não só ele, todos os seguidores de Cristo, achavam que o reino de Deus ia ser instituído aqui nesta terra, nesse mundo, não é? E não era assim, essa não era a vontade de Deus. Então Pedro queria estabelecer o reino de Deus ali na terra, montando tenda para eles. Não. E você vê que logo depois, quando eles entraram na nuvem, eles não viram mais nem Moisés nem a Elias. Eles viram apenas Jesus, porque era somente a Jesus que eles tinham que ouvir. E essa nuvem, que nuvem era essa? Né? Muitos eruditos, e eu também creio assim, que era a Shekinah. Aqui no santuário terrestre, quando existia o santuário terrestre aqui na lei mosaica, o santuário mosaico, Deus o Pai, ele habitava no lugar santíssimo, diante dos dois querubins, numa luz forte que aparecia, que era chamada de Shekinah, que significa a presença de Deus. Então nós vemos aqui o Pai, através dessa nuvem, era Shekinah, e o seu Filho ali. E os discípulos tiveram um grande privilégio, irmãos, e eles viram Jesus glorificado. Agora, vamos voltar novamente naquele versículo antes da transfiguração, Mateus capítulo 16, versículo 28, voltemos lá de novo, vamos ler novamente esse texto. Mateus 16, versículo 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Ora, isso aconteceu? Isso realmente aconteceu ou é uma contradição bíblica? Aconteceu, porque o versículo seguinte, no capítulo 17, diz: 6 dias depois dos 12, 3 subiram ao monte. Né? Nós vemos aqui Pedro, Tiago e João. Então esses 3 discípulos viram Jesus no seu reino, com todos os seus súditos. Como isso foi possível? Sim. Quem que Moisés representava ali, além de ser uma representação pura da lei? Moisés representou ali todos os justos, desde Adão e Eva, que experimentaram a morte, mas ressuscitarão glorificados na segunda vinda de Cristo. Então ali estava todos os salvos de todas as épocas que morreram, ressuscitarão na volta de Jesus e serão glorificados. Moisés representava todos eles. E quem Elias representava? Elias naquele lugar representou todos os filhos de Deus que estarão vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo, que terão seus corpos transformados, glorificados para o encontro com o Senhor nos ares. Então, ali estavam todos os súditos de todas as gerações até o fim com Jesus. E ali estava uma miniatura do reino de Deus, Jesus no seu reino glorificado. Então, se cumpriu a profecia de Jesus, que ele falou, depois de 6 dias depois, ela se cumpriu. Então os discípulos viram Jesus no seu reino com todos os seus súditos.
Olha que impressionante. Portanto, ali estava não só uma miniatura da segunda vinda, mas também de Jesus em seu reino, com os salvos de todas as eras. Meus queridos, aqueles 3 discípulos, eles viram o que os nossos olhos anseiam em ver, mas em escala universal. Na manhã da ressurreição, quando nós veremos Jesus despontar nas nuvens dos céus com todos os seus anjos, todos os mortos de todas as gerações que morreram, salvos, ressuscitarão com um corpo incorruptível e glorificado. Os justos que estarão vivos, que não passarão pela morte. Ou seja, essa história de dizer que a única coisa certa nessa vida é a morte, não. Nem todos morrerão. Na volta de Jesus terão pessoas vivas, que não passaram pela morte. Vão ser transformados, assim como foi Elias. Não passou pela morte. Então isso vai acontecer. Agora Pedro, ele confirma o que Jesus disse sobre o seu reino. Lá em 2 Pedro 1, 16 a 18, Pedro dá um testemunho. Nós lemos esse texto aqui, nos esquecemos do evento da transfiguração. Mas esse texto nos reporta a transfiguração. Olha o que diz aqui. 2 Pedro 1, 16 a 18. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos, ele está falando ali de Pedro, Tiago e João, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Lembra? Ora, esta voz, diz Pedro, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro aqui falando da transfiguração. Pedro foi testemunha. Ele está falando que viu Jesus na sua majestade, viu a segunda vinda de Jesus e o seu reino. Que impressionante! Então não era uma fábula. Eles não foram testemunhas oculares da segunda vinda de Jesus somente, mas bem como do seu reino, mesmo que em miniatura. E por isso que Pedro tem autoridade de falar o que disse em 2 Pedro 3, 3 a 7, a respeito dos zombadores dos últimos dias, dos dias de hoje. Isso que Pedro escreveu não foi para a época dele, mas isso aqui é uma profecia, que ele disse que no fim dos tempos iria ocorrer. E veja bem se não está ocorrendo. Eu mesmo já falei essas palavras aqui, infelizmente, quando eu não tinha o conhecimento da palavra do Senhor. 2 Pedro 3, 3 a 7 é dito assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, não é para os dias de Pedro, mas para os últimos dias, nossos dias, virão escarnecedores com suas zombarias, dizendo assim: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente se esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, pela qual veio a perecer afogada em água. Ora, os céus e a terra têm sido entesouradas hoje para o fogo. Então, nos últimos dias viriam zombadores, pessoas dizendo assim: eu sempre ouvi dizer que o mundo ia se acabar. O mundo só se acaba para quem morre, rapaz. Eu já disse isso também, não é? Minha mãe dizia que 2000 chegará, mas 2000 não passará. E nós zombávamos disso, não é? Conheço muitas pessoas que zombam e dizem: o mundo não se acaba, Paulo. Para com essa história, isso é besteira, isso é coisa de crente, isso é coisa de alienado. O mundo não acaba, só acaba para quem morre, o mundo vai continuar. Pedro diz: não, vai acabar. E ele ainda diz: porque vocês deliberadamente se esquecem. O que significa a palavra deliberado? Deliberado é conhecedor. Você conhece, você pode não ter um conhecimento profundo sobre o assunto, mas vocês sabem, já ouviram dizer que o mundo acabou no dilúvio, mesmo que você não acredite. Você já teve conhecimento disso. E Pedro fala: assim como o mundo acabou em água, agora vai acabar em fogo, na volta de Jesus, e principalmente depois do milênio, quando o planeta Terra virará uma bola de fogo,
onde os ímpios serão queimados nessa bola de fogo. Não é? Então, você acredita se quiser. Então, a Bíblia, a palavra de Deus não depende disso. Se eu acredito, eu deixo de acreditar. Isso vai acontecer e ponto. Não depende de eu acreditar ou não. Ele só está relatando que isso vai acontecer. E se todas as coisas aconteceram, por que isso não iria acontecer? Né? Então vai acontecer. Então, até que Jesus volte, então, conheçamos, como diz Oséias 6,3, e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega toda a terra. E Pedro continua em 2 Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serem achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E é isso que eu procuro fazer também. Sendo pecador como eu sou, eu procuro sempre me aprimorar, me debruçar diante das Escrituras, orar e pedir a Deus que Ele complete em mim aquilo que falta. Então eu evoco para mim os méritos de Cristo em meu favor, porque de mim mesmo, em mim, não existe nada em mim que me apresente, que possa me apresentar diante de Deus como um homem justo ou salvo, senão os méritos de Cristo. Então que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.